Boa noite, musas maravilhosas. Segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Gente, daqui a pouco é Natal, né? Sejam muito bem-vindas a mais uma mentoria. E antes de eu começar a gravação, o assunto aqui era o docinho após o almoço. Em termos de calorias, se a gente for pensar em um doce pequeno, que tem ali 100, 120 calorias, isso, de uma forma geral, não vai atrapalhar um déficit calórico. Mas o doce, esse docinho após o almoço, ele reforça o comportamento, o hábito de comer o doce após o almoço. Ele reforça. E nós somos seres humanos. Os seres de uma forma geral, tanto racional quanto irracional, eles repetem o comportamento de uma forma racional ou não, tá? Por alguma motivação racional que a gente consegue entender ou por uma forma irracional. Certo? Então, nós, seres humanos, repetimos as nossas ações, motivados por alguma coisa, tá? No caso do docinho, é o doce, é o prazer, é aquele alimento palatável, é aquela junção de sabores que nos faz que, a partir do momento que a gente almoça, automaticamente a gente faz uma associação com aquele docinho, e no próximo dia do almoço, principalmente para quem almoça no mesmo lugar, ou no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, automaticamente o nosso cérebro ele vai fazer uma associação e vai repetir isso. É o mesmo raciocínio para quem fuma, depois toma um cafezinho. Ah, eu tomo café e vou fumar. Ou eu vou fumar e vou tomar meu café. É a mesma associação, tá? E aí eu estava falando aqui com as meninas que eu estava assistindo um podcast de uma professora universitária, né, nutricionista, doutora, e ela trabalha mais com o público da obesidade. Então, o foco dela é comportamento alimentar e obesidade. E aí foi perguntado para ela o que ela acha, se de fato existe ou não existe vício em açúcar. E aí ela explicou o seguinte, que não podemos colocar o vício em um alimento. Na verdade, não existe, não é o açúcar que vicia, né? Não é o açúcar que dá vontade de comer. É o alimento rico em açúcar, em gordura, aquela junção de sabores que faz você querer aquilo de novo. Então, não é o açúcar puro na vasilha. Ninguém tem vício em comer um açúcar puro, né? As pessoas têm um vício, entre aspas, em comer um docinho, um chocolatinho, uma cocadinha, né? Aquilo ali que a pessoa tem vontade de comer. Ela sente muita vontade, um desejo muito intenso de comer aquilo, tá? E aí ela explicou o seguinte, que não dá para a gente colocar na mesma categoria de vício, porque, de fato, provavelmente, as pessoas, de uma forma geral, não vão cometer um crime, elas não querem só uma substância específica, por exemplo, só o açúcar, ou só o sal, ou só a gordura. Elas querem aquela mistura. Então, o vício, geralmente, a pessoa ela perde a racionalidade, ela coloca a vida dela em perigo, não tem hora. É a hora que vem a vontade, ela faz loucuras para ter acesso àquilo. Não é o que acontece quando a gente pensa em doce, né? Em açúcar, em docinho, chocolate, etc. e tal. Porém, o comportamento de não racionalizar sobre aquilo é parecido. Por quê? Porque aquela substância que a pessoa gosta, né, que nós gostamos, ou fala, vou me incluir, gera respostas na circuitaria do cérebro parecidas nas mesmas áreas que o vício. Tá? Então, não é um vício, não podemos colocar na mesma panela, na mesma sacola, pela algumas características específicas. Mas, em relação a áreas do cérebro, atinge as mesmas áreas do cérebro e pode, sim, trazer um comportamento de não conseguir parar de comer, de querer muito, de mesmo sabendo que aquilo faz mal, não parar de comer de novo, ou fumar, né, que é o caso do cigarro, por exemplo, mas aí entra no vício realmente que a pessoa não consegue controlar. Mas ela deu o exemplo, por exemplo, assim, da pessoa que é diabética.
que ela, de fato, ela não tem alguns alimentos doces que ela não pode comer. Ela não pode comer porque vai afetar ali a glicemia dela. Mas ela acaba comendo. Por quê? Porque essa escolha ali não foi algo racional. Ela acabou comendo porque ela não conseguiu se controlar. E aí, dentro desse contexto, existem vários graus. Então, tem pessoas que conseguem, que têm um controle inibitório maior, tem pessoas que têm um déficit desse controle inibitório. O que é o controle inibitório? São respostas hormonais, né, dos nossos neurotransmissores, como, por exemplo, dopamina, neuroadrenalina, adrenalina, para controlar os nossos impulsos. Tá? O GABA, por exemplo. Então, como é que eu posso dizer? São sinalizações, são neurofeedbacks que, em algumas pessoas, podem haver um déficit dessa região que faz essa sinalização para o controle daquele alimento. Tá? Qualquer dia desse, na verdade, eu tenho que sentar, preparar um conteúdo, organizar tudinho para trazer esse conteúdo para vocês. Porque eu acredito que vai trazer mais clareza e, inclusive, ajudar vocês na tomada das decisões de comer ou não docinho. Mas, assim, de forma geral, o que você precisa fazer para diminuir essa questão do docinho do almoço? Primeiro, entender que isso é um problema para o seu comportamento. Porque, assim, gente, se o docinho, se você come todo dia praticamente, ele é um problema. Porque se você não comesse ele todo dia, ele não seria um problema. Concorda? Né? É igual cartão de crédito. Se a pessoa sabe usar, ele não é um problema. Às vezes, por que isso é um problema? Porque as pessoas não sabem usar. Tá? Então, para começar isso daí. Segundo, se você não consegue resistir àquele docinho, não tenha ele por perto. Faça uma barreira visual. O que é a barreira visual? Não tenha por perto. Não confie em você. Não confie no seu autocontrole. Isso é para você, isso é para mim, isso é para todo mundo. Tá? Porque isso, gente, não é racional. Isso é questão momentânea. Algo irracional que a pessoa muitas vezes não controla. Então, não tenha no seu campo de visão. Vai para o restaurante, já trabalha isso na sua cabeça, que você não vai comprar aquele doce, que você vai pagar, vai passar batido naquele docinho. Se a moça do caixa perguntar, e hoje, você não vai levar, não? Não. Respondi assim, mas não respondi assim, né? Não, hoje não, querida, obrigada, amanhã eu vou fazer um exame melhor, não. Ponto. Entendeu? No outro dia, se a pessoa for aquela pessoa que fica insistindo, algum colega, já inventa uma história. Ah, menino, fui no médico ontem, o médico foi minha orelha, vou ter que fazer um monte de exame. Nossa, não quero nem pensar, então vou ter que dar uma controlada. Pronto, acabou. Ninguém vai falar nada com você. Agora, se você falar que está de dieta, esquece. Então, inventa uma história. Ai, gente, ó, não vou poder ir no médico. Nossa, brigou comigo. Não, nem pensar. Fala isso, tá? Para as pessoas evitarem ficar te incentivando a comer, sabe? Porque é um saco isso. Então, você não vai ser forte o tempo todo, até porque vai ter um dia que você vai estar ali de TPM, você vai estar mais agitado, mais nervoso, você não vai dizer não o tempo todo. Então, é melhor você já fazer logo um drama para as pessoas entenderem que não é para te oferecer, que você não vai comer. Uma outra estratégia que é muito boa são as frutas, tá? Se é muito difícil para você não controlar essa questão do doce depois do almoço, vai no morango, vai no melão, vai na melancia. Que são as frutas que têm menos calorias, porém, entretanto, contudo, você acaba reforçando essa questão do doce, mas é claro que é um outro tipo de doce, né? Um doce mais limpo, digamos assim. É o açúcar da fruta, não é um doce misturado com sódio, gordura saturada, açúcar e pererê, parará, né? Então, é diferente, é um doce diferente, tá? Então, esse é um recurso, e o outro recurso é tentar passar pela vontade, porque ela vem como uma onda. Assim que ela, da mesma forma que ela vem, ela vai, gente. Aquela história que as nossas mães falavam é a pura verdade, né? Vontade dá e passa. E é verdade, a vontade dá e passa. Se você conseguir controlar aquela vontade, aquele pico, você vai perceber que ela vai cair. Isso só que você precisa se expor a isso. Você precisa pensar, não, hoje eu vou suportar, vou ver o que vai acontecer. Você vai
perceber que vai vir uma vontade louca, bebe uma água, por exemplo, faz seu trabalho, tira o foco daquilo e daqui a pouco a vontade passou, gente. É verdade, só que vocês têm que tentar, tá? Então é isso. Pensem sempre que quando um hábito, ele não traz... pensem sempre nas duas vertentes do hábito. A vertente comportamental de reforço e ou o componente calórico, né, de nutrientes e tudo mais, que essa parte fisiológica também é importante. Mas hoje eu quero trazer aqui um assunto para vocês que eu acho que é fundamental, prestem atenção nessa mentoria, que ela vai, assim, eu acredito que vai abrir muito a mente de vocês sobre as fases do emagrecimento. É muito comum, né, o ser humano desejar que as coisas aconteçam de forma muito linear, de forma sempre, né, evolutiva, de que sempre vai ter progresso, de que tudo vai acontecer assim, ó, vou começar um processo de emagrecimento, de mudança de composição corporal e meu corpo vai dar uma resposta 100% daqueles estímulos. Né? Então, eu quero trazer para vocês um pouco da cinética da perda de peso. Como que funcionam esses fatores, essas vertentes dentro do processo de emagrecimento, que vão culminar, né, de fato, na perda de peso ou de gordura, tá? Então, muitas pessoas acham que esse processo aqui, ó, ele é linear, que à medida que o tempo vai passando, o seu corpo vai perdendo peso. Aqui a gente tem um fator, né, uma variável, que é o peso, a gente tem o tempo, e aqui é o déficit calórico. Então, as pessoas pensam que à medida que elas vão passando e vão enfrentando ali o déficit calórico, e o tempo vai passando, e elas acham que o peso vai diminuindo para sempre. É impossível isso, né? Claro, obviamente, por quê? Primeiro, por uma necessidade de preservação. Vocês imaginam uma pessoa com percentual de gordura, entre aspas, zero. Ela não vive. Né? Ela não está apta para a sobrevivência. E o nosso primeiro instinto, né, dos nossos antepassados lá, lembrem-se que é manter a nossa sobrevivência, porque nós temos que manter a preservação da nossa espécie. Por isso que, né, que tem ali um macho e uma fêmea, para acasalarem e reproduzirem, para que aquela reprodução, aquele fruto ali, aquele fruto seja a continuidade daquela espécie. Isso é para todas as espécies, né? Humanos, animais, enfim. Só que esse processo de emagrecimento, ele não acontece assim. E que bom que não acontece, porque se acontecesse, né, nós não teríamos vida, porque se o mundo começasse a perder peso durante muito tempo para a vida inteira, fazendo déficit calórico a vida inteira, ninguém teria um monte de gente ali desnutrido. Inclusive, quando a gente pensa dentro de um processo ali, por exemplo, dentro de um hospital, por exemplo, a perda de peso é um marcador grave, tá? Dentro de um hospital, nós não queremos que o paciente perca peso. Por isso que muitas vezes a alimentação do hospital ela tem mais carboidrato. E claro, que o paciente for diabético, a gente faz outra prescrição para aquela comorbidade, para aquele ponto, tá? Mas se for uma pessoa sem nenhuma comorbidade, a comida dela não vai ser déficit calórico para ela emagrecer, para ela ficar mais saudável. Não. A gente vai fazer uma estrutura para que ela consiga ficar com peso estável, que ela tenha menos perda de peso possível. Por quê, gente? Presta atenção nisso daqui, porque presta atenção nisso daqui, que isso vai explicar, inclusive, por que esse povo faz emagrecimento com monjauro e eles não têm sucesso. Quando uma pessoa está dentro do hospital, no leito, mesmo que ela não esteja deitada, prostrada, mas ela está ali, né, deitada ali na cama, sentadinha, tá estável, está num estado assim, nem grave, mas ela precisa de cuidados. Se ela perder peso, ela está perdendo o quê? Ela está perdendo. Vocês acham que ela está perdendo gordura ou ela está perdendo músculo? Quem tem coragem de responder? Ou no áudio ou no chat? Músculo. Músculo. Exatamente.
Músculo é a nossa... É um tecido protetor da nossa imunidade, por exemplo. Então, por que ela está perdendo músculo? Porque, primeiro, para começar, ela está em repouso. Para começar, ela está em repouso. Segundo, ela não está fazendo déficit calórico. Por quê? Porque nós não podemos fazer déficit calórico. Porque se ela começa a perder peso, ela não vai perder gordura, ela vai perder músculo. Tá? Então, esse estado dela, o que a gente precisa fazer? Preservar aquela massa muscular. Se ela está sobrepeso, obesidade, ela não vai cuidar disso no hospital. No hospital, a gente vai curar o problema dela ali naquele momento. Depois que ela sai, que ela recebe a orientação para perder peso, para se cuidar, ali no hospital não é para isso. Por isso que as pessoas não entendem que a dieta de hospital vai ter carboidrato, vai ter pão, ela vai ter aquelas coisas, né? Que as pessoas geralmente gostam de voltar. Enfim. Mas voltando para cá. Então, essas pessoas ali dentro do hospital, elas não podem perder músculo. Nem elas, nem a gente, nem ninguém. Por que as pessoas que usam Mounjaro, por exemplo, perdem músculo? Porque muitas pessoas que usam essas medicações não gostam de seguir as orientações médicas, que muitos médicos dão, de estimular, por exemplo, a musculação, que seguraria a perda desse tecido muscular. Agora, se a pessoa usa a medicação, ela é sedentária, não necessariamente ela vai perder primeiramente gordura. Ela vai perder um pouco de gordura, mas ela vai perder também massa muscular. Tá? Mas um outro dia também é um conteúdo que eu tenho que passar para vocês. Mas voltando para cá, gente. Então, essa perda de gordura, ela não pode acontecer de forma, sabe, arbitrária para sempre. Não pode. Porque a gente precisa preservar ali um nível de nutrição e de tecido adiposo e de tecido muscular e de outros tecidos do nosso corpo, tá? Dito isso, como que acontece o emagrecimento? Ele acontece em algumas fases, certo? Vocês vão entender por que eu estou explicando isso daqui para vocês. A nossa turma vai até dezembro. Nós estamos dia 20 de dezembro. Nós temos mais ou menos 2 meses. Nós vamos até dia 15 de dezembro. Tá? Então, nós temos ali mais ou menos quase 55 dias. Nós temos. Então, pega isso daqui. É por isso que eu estou explicando isso daqui para vocês. Tá? Porque eu quero vocês entendendo o contexto das estratégias com vocês. Para vocês entenderem que cada dia é um dia importante. Tá? Então, vamos lá. O emagrecimento, teoricamente, assim, ele passa por 3 fases. A 4ª fase é o que eu coloquei, tá? Assistindo uma aula de uma professora, ela falou muito dessa importância e eu concordo com ela. Enfim, mas a ciência, né? Os livros de fisiologia, do emagrecimento, falam de 3 fases, tá? Que é a primeira fase, a fase inicial, que é onde acontece uma perda rápida de peso. Por quê, gente? Deixa eu aumentar mais um pouquinho para ver se fica melhor para vocês verem. Por que acontece uma perda de peso mais rápida? Porque, geralmente, quando a pessoa começa um processo de emagrecimento, ela vem de um recomeço, geralmente ela está numa dieta, ela está numa ingestão maior de calorias. Ela está comendo mais. Geralmente tem um desbalanço ali na quantidade de carboidratos, come alimentos ricos em farinha branca. Ela não faz um controle, ela come. Ela come o que tem, ela, sabe, come proteína, mas ela também come proteína com gordura, ela come arroz, feijão, mas ela também come macarrão, ela come macarrão com molho branco. É uma coisa, entendeu? Ela come de tudo. Então, ela está sempre em superávit calórico. Esse superávit calórico favorece o quê, gente? O aumento da insulina. E também, claro, com o aumento do carboidrato, tá? Então, esse excesso de insulina faz o quê? Ela vai gerar uma alteração dentro dos rins. Os nossos rins, para quem tem um pouquinho ali, né, de conhecimento do dia a dia, sabe que os rins, eles filtram o nosso sangue. Nesse processo de filtragem do sangue, ele excreta sódio
e ele também libera uma parte para ser reabsorvido no nosso corpo. A insulina, ela vai agir nesse mecanismo de reabsorção, por exemplo, do sódio e no bloqueio da excreção desse sódio. O que vai acontecer nesse processo de quando a pessoa vem de um superávit calórico, quando a pessoa está com obesidade, sobrepeso? Ela tem uma quantidade maior de sódio e também de água, porque o sódio ele atrai água. Então, ela está retida. É por isso que, muitas vezes, numa refeição livre, né, quem come muito doce ou pizza ao mesmo tempo, mesmo dia, bebe cerveja, come pizza e come doce, a mulher fica muito retida. Por quê? Ela ingeriu uma quantidade muito grande de quê? De sódio, porque esses alimentos são ricos em sódio, né? E aí, o sódio atrai água, ela fica retida com água, porque tem uma quantidade excessiva ali de sódio. Tá? Por isso que a gente indica que vocês bebam água, tomem um chazinho ali diurético para favorecer essa eliminação de água que está ali. Bem, só que essa eliminação de água, se a pessoa não está em déficit calórico, a insulina vai continuar alta. E aí, esse processo de reabsorção do sódio vai continuar se mantendo. Então, nessa primeira fase, a partir do momento que a pessoa começa a entrar em déficit calórico, ela começa a comer menos, ela começa a dar uma melhorada na qualidade da alimentação dela, reduz os farináceos, melhora o carboidrato dela, um carboidrato mais integral, coloca mais fibras e entra em déficit calórico, o que acontece? A insulina diminui. Quando a insulina diminui, esse processo de excreção do sódio começa a funcionar de uma forma mais homeostática. Começa a funcionar sem interferência do excesso de insulina, tá? Então, a mulher, geralmente eu vou falar de mulher aqui, tá? Geralmente a mulher, ela vai perder peso. Por que ela perde peso rápido? As pessoas nesse período. Porque, na verdade, ela perdeu muito líquido. Então, o peso dela baixou. Então, ela perde muito líquido. E também, obviamente, quando ela começa a melhorar a ingestão do carboidrato dela, por exemplo, todo esse processo também faz o quê? Há uma redução da reserva de glicogênio muscular. Então, a mulher, nessa primeira fase, o que nós temos acontecendo em maior volume? Uma perda de peso rápida, por quê? Em detrimento desse equilíbrio da insulina. Então, a insulina diminui e começa a ter um equilíbrio nesse processo de filtragem do sódio dentro dos rins. Então, o sódio em excesso ele é excretado e uma parte é reabsorvido. Uma parte normal, né? Uma quantidade normal, que o nosso corpo vai aproveitar, tá? É nesse contexto, meninas, que acontece a hipertensão. A hipertensão tem multifatores, mas essa é uma das causas da hipertensão, tá? A pessoa fica num processo ali de muitos meses, comendo muito alimento salgado, doces, né? Esses alimentos industrializados, que tem muito sódio, sabe? Aqueles produtos ricos em sódio e tudo mais, salgadinhos e tudo mais. Ela bebe menos água, por exemplo, não faz o exercício físico, né? Que favorece essa circulação, esse processo. E aí o que acontece? Esse excesso de sódio, porque ele foi reabsorvido, mais a água, começa a acontecer o quê? Uma pressão arterial, começa a haver uma pressão ali dentro, uma maior pressão. E aí começa a sentir alguns sinais, sintomas, de repente já para o médico está hipertenso. Às vezes é uma hipertensão momentânea, que aí o médico vai averiguar, vai pedir, né, vai pedir para ele perder peso, aquele processo todo, depois faz uma nova aferição para ver como que está esse quadro. Por isso também, não só por isso, né, mas por outros fatores de contexto da sociedade, que a pressão agora saiu daquele patamar. Agora 12 por 8 já é considerado um quadro ali de hipertensão, tá? E a pessoa tem que fazer um tratamento, procurar ajuda médica, porque 12 por 8 já não é mais uma pressão normal, tá? Um dos motivos é o quê? Esse aumento da alimentação, esse aumento do consumo de alimentação industrializado, processados, ultraprocessados, tá? Pois bem, então nessa fase 1, é isso que acontece.
de forma simplista, é isso que acontece. Lídia, mas a gente não perde gordura? Perde, sim. Mas no primeiro momento, não é gordura que está sendo eliminada. É água, tá? É natural que isso aconteça, tá bom? Além disso, o que favoreceria essa pessoa a perder gordura na fase 1? Isso é importante falar, até anotei aqui. Eu anotei algumas coisas aqui, tá, gente? Porque é muita coisa. O que favoreceria a perda de peso também nesse contexto aqui da fase 1? O exercício físico. E nessa fase também, o que acontece? Existe uma maior motivação da pessoa. Então, quando ela começa, ela está mais motivada, ela está animada, ela não está ainda cansada, ela está naquela fase de namoro com o processo. Então, ela faz marmita, ela vai para o mercado, ela compra, ela vê receita, ela faz e acontece. Lembra que eu falei com vocês que é importante vocês sempre pensar, né, nessa questão comportamental e também fisiológica da coisa? Então, um alimento, um prato. O quanto que aquilo ali, no seu comportamento, vai impactar e também no seu processo? Quanto? Quanto? Então, um docinho, realmente, caloricamente falando, sem calorias, não vai interferir em nada. Mas e o seu comportamento? É a mesma coisa a fase 1. Poxa, na fase 1 vou perder água, né? Retenção, glicogênio muscular, minha insulina vai baixar, eu vou reabsorver menos sódio. Legal, pô, muito bom. Mas se eu quiser potencializar esse processo, o que eu faço? Treino. Treino o quê? Aeróbico e musculação. Então, esse acréscimo de estímulo vai potencializar essa fase 1 e que vai fazer com que esse processo fique ainda mais rápido, tá? Qual é agora a parte, digamos assim, a parte mais broxante da história? A fase 2. Por quê? Porque a fase 2, muitas pessoas, elas sentem que o processo deu uma diminuída. Eu estou perdendo pouco peso. Estou perdendo pouco peso. Só que ela fica frustrada porque ela estava acostumada com a velocidade do emagrecimento da fase 1. Que ela perdeu um pouco de gordura, mas ela eliminou muita água. Nessa fase, gente, aqui é importante, para quem não sabe a diferença entre perda de peso e perda de gordura, tá? Muitos pacientes que usam Mounjaro, semaglutida, Wegovy, eles perdem muito peso. E muitas vezes perdem músculo. E aí você vai fazer avaliação por dobras cutâneas ou bioimpedância, o percentual de gordura está lá ainda, tá? Então, é bom vocês entenderem isso. Perder gordura é emagrecimento, perder peso nem sempre. Porque perder peso pode ser o quê? Água, como vocês viram aí, água, glicogênio muscular, cocô, tá? Agora, gordura é gordura, certo? Então, na fase 2, é onde vai ser mais intensificado o quê? A perda de gordura. Por quê? Porque esse processo de retenção hídrica, esse ajuste da insulina já aconteceu. Então, é o momento onde, se a pessoa permanece no déficit calórico, ela vai perceber uma mudança na composição corporal dela. Ela vai perceber que, na verdade, ela está secando, definindo. Se ela treinar musculação, ela vai definir. Se ela não treinar musculação, não fizer exercício físico, ela vai perceber, talvez, uma flacidez. Ela vai perceber que o tecido adiposo, porque aqui a imagem está pequena, ela vai perceber que essa prega aqui, ó, ela vai ficar mais molinha, tá? Vai ficar mais quente, não tá tão dura. Então, ela vai perceber, é o momento onde ela percebe um pouco mais de flacidez, aí começa a incomodar. Por que flacidez, Lígia? Porque aquela região ali está começando a perder gordura e aquela região está ficando mais molinha. Então, vai começar a dobrar, vai ter mais flacidez. Vai ter um aspecto de flacidez. Se a pessoa treina, aquela região
vai ser preenchida grande parte por músculo. Mas se a pessoa não treina musculação, vai ficar aquela pele solta ali, tá? Então, nessa fase 2, o que é importante frisar? Tirar o foco da balança. O foco na balança, ele está principalmente na fase 1. Na fase 2, nem tanto, tá? Na fase 2, o peso na balança, ele é importante, mas ele não é determinante para avaliar a sua evolução. Por isso que eu sempre falo para vocês, tirem fotos, tem uma roupa teste que você vai ver que ela vai ficar mais folgada, porque você começa a reduzir medidas, que são as medidas que evidenciam ali o que? As pregas cutâneas, as dobras, tá? Então, você tem que pegar na sua gordurinha ali do abdômen, das costas, ver como é que tá duro, tá muito, né, já tá ficando mais flácido, tá muito quente, tá muito frio. Geralmente, mulheres, né, pessoas que têm aquela barriga muito grande aqui, ó, abdominal, aquela gordura visceral, é uma gordura fria. Por quê? Porque é uma região que quase não chega uma grande circulação, que as mitocôndrias ali, elas estão, muitas vezes, algumas células ali podem até entrar em falência, tá? Enfim, mas isso é assunto para um outro momento. Então, nessa fase 2, se a pessoa, ela não entende o que está acontecendo, ela fica pelo caminho. Por quê? Porque ela fica desmotivada. Poxa, eu estava fazendo, estava dando tudo certo, estava perdendo peso, e agora nada. Eu estou fazendo, não estou sentindo porque eu estou perdendo peso. E agora? O que eu faço? O que eu estou fazendo de errado? Ou essa dieta não está funcionando. Essa dieta não está funcionando, porque eu não estou perdendo peso, mas, na verdade, a dieta está funcionando, mas em um outro contexto, tá? Nas 3 fases, gente, em qualquer fase, é fundamental que vocês treinem. Por quê? Não é só para aumentar o gasto calórico. É para potencializar esse processo, certo? Essa cinética é uma parte fisiológica do processo. Aonde entra a parte comportamental? De mudança de mentalidade. Fazer ações para manter a sua adesão à dieta, para esse processo de déficit calórico ele continuar acontecendo, porque aqui na fase 1 e na fase 2 é déficit calórico. Tem que estar em déficit calórico, tá? Na fase 3, o que pode acontecer? Pode acontecer o tal do platô, entre aspas, o reganho de peso total ou reganho de peso parcial, que ali entra o efeito sanfona. O platô, Musas, o platô fisiológico, ele não vai acontecer. Muito difícil uma pessoa entrar em platô fisiológico. Por quê? Porque é um platô, o platô ele acontece num contexto de 2, 3 anos de dieta. Tá? Então, é uma pessoa que, né, o nutricionista, ele percebe que é disciplinada, tá fazendo ali as estratégias e tal, e tudo mais, e o corpo dela parou de responder. Tá? Então, esse platô fisiológico é muito raro de acontecer. O que geralmente acontece? Um platô comportamental. A pessoa, o que é o platô comportamental? Ela para de fazer, ela estacionou ali, ela para de fazer o que ela estava fazendo antes. Ela diminui o déficit calórico, ela começa a comer mais, ela começa a faltar nos treinos, ela abre mais exceções. E por que ela faz isso? Alguns motivos eu vou explicar agora. Um motivo é que ela tem resultados, então ela começa a se sentir, né, animada, feliz. Aí ela dá aquela relaxadinha, entende? Ela dá uma baixada ali na guarda. Pô, tô bem. Ah, vou comer um pouquinho hoje, só hoje. Ah, esse docinho só hoje. Essa cervejinha só hoje. Ó, hoje não vou treinar não, eu tô cansada. Amanhã eu vou. Só que amanhã acontece alguma coisa que ela não vai, porque ela tá bem. Então, esse platô, que as pessoas reclamam, né, que parou de emagrecer, não é porque o corpo dela parou.
É porque ela parou de fazer os estímulos. Então, é um platô comportamental. Agora que vem algo que é muito importante para vocês. Isso aqui é a parte mais importante, tá, de hoje. Eu tenho uma folha aqui, deixa eu ver quantas folhas tem. Tem uma folha e meia. Essa parte aqui é a parte mais importante. Por que a pessoa para de fazer? Não é só uma questão de força de vontade, de preguiça, é aquela parada toda que todo mundo gosta de falar, tá? Não é só em detrimento desse contexto, falta de disciplina, falta de foco e etc e tal. É que, dentro desse processo de emagrecimento, algumas mudanças fisiológicas, hormonais, vão interferir nesse comportamento, tá? Primeiro deles à medida que a pessoa perde peso, a fome dela aumenta. Então, ela começa a beliscar mais. Então, alguns estudos apontam que a cada 1 quilo perdido, a fome, a ingestão calórica dessa pessoa pode variar de 100 gramas, de 100 calorias. Então, ela perde 1 quilo e dá vontade, dá fome de comer mais ou menos umas 100 calorias. E ali ela começa a beliscar. Tá? Esses números, gente, não são exatos. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, porque né, é difícil ter exatidão em relação a metabolismo, porque mesmo que façam testes ali certinhos, são variáveis, né? Tá? Mas mais ou menos é essa variação. 1 quilo perdido, 100 calorias. 10 quilos perdidos, em torno de 1.000 calorias. Então, a fome aumenta muito. Aumenta significativamente. E aí, o que acontece? A pessoa começa a beliscar. É natural, belisco. A vontade de beliscar é natural, gente. Acontece. Outra coisa que acontece nesse período, tá? O que acontece nesse período? Uma mudança hormonal. Existe uma alteração, basicamente, de 2 hormônios que provavelmente vocês já ouviram, a leptina e a grelina, tá? Que a leptina é um hormônio da saciedade, certo? E a grelina é o hormônio da fome, certo? O que acontece? A leptina é um hormônio produzido e excretado no tecido adiposo. Então, teoricamente, quanto mais tecido adiposo a pessoa tem, mais leptina ela vai ter. Lígia, mas já que é assim, por que o obeso, a pessoa com obesidade, sente fome? Porque muitos obesos começam a ter resistência à leptina. Esse mecanismo com eles funciona diferente do que funcionaria com outras pessoas, com obesidade, uma obesidade no grau menor, ou com sobrepeso, ou até mesmo por essa alteração genética, tá? Então, o que acontece? A leptina quando a pessoa começa a perder tecido adiposo, ela começa a ter uma alteração na produção do hormônio da saciedade, que é a leptina. Esse hormônio é produzido onde? No tecido adiposo, tá? No tecido adiposo. Ok? Porém, da mesma forma que a leptina, que é o hormônio da saciedade, é produzido no tecido adiposo, ela diminui, o que acontece? A grelina, que é o hormônio que sinaliza fome, aumenta. Tá? Lígia, o que faz a grelina aumentar? As sinalizações dentro do estômago e do intestino. Por quê? Porque a grelina é um hormônio produzido dentro do estômago. Então, a leptina da saciedade é produzida no tecido adiposo, certo? A grelina é produzida dentro do estômago. Aonde que chega a comida, gente? Em qual órgão que é o segundo lugar ali, mais ou menos, que chega a comida? O primeiro lugar é a boca, né? Onde começa a mastigação e o processo de digestão. Depois, cai no estômago. Então,
com o estômago cheio ou não, vai alterar totalmente a sinalização da produção de hormônios para gerar fome ou não. Tainá, a pessoa sempre fica, Lídia. Quando ela perde peso, ou só depois do emagrecimento? Tainá, o que acontece? Durante esse processo de perda de peso, se ela não muda o tipo de alimentação dela, que é o que eu vou explicar agora. Se nesse contexto de perda de peso, onde há um aumento da fome, se ela não aprende que ela precisa trazer, ou que ela precisa olhar a densidade dos alimentos, ela começa a comer alimentos menores, com muitas calorias. Ela começa a beliscar um docinho, um amendoinzinho, que são alimentos pequenos, mas que têm muita caloria. Então, para driblar essa resposta do aumento da fome, o que a gente faz? A gente diminui o tempo de esvaziamento desse intestino e desse estômago. A gente diminui o tempo de esvaziamento desse estômago como? Com alimentos estratégicos, alimentos ricos em proteína, legumes, vegetais e fibras, algumas gorduras boas, que vão demorar mais tempo para ser digeridas e vão demorar mais tempo para acontecer aquele esvaziamento gástrico. O que as canetas, o que essas medicações modernas fazem? Justamente isso. Então, o que essas medicações fazem? Elas aumentam, elas diminuem, elas retardam esse processo de digestão, tá? Elas controlam, elas conseguem imitar, digamos assim, esses hormônios e deixar a pessoa mais tempo saciada. Entendeu, Tainá? Entendeu, né? Eu acho que tá. E aí eu já acabei antecipando um pouco da fase 3, o que acontece na fase 3, tá? Gente, eu tô tão feliz de trazer esse conteúdo para vocês, que assim, quem vê essa aula, essa mentoria, vai clarear muita coisa na tomada de decisão de vocês, tá? O que acontece? Quando o alimento chega no estômago, o nosso estômago, quando ele está vazio, ele tem ali um ácido. Isso, exatamente. 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 Tainá. É isso que os análogos de GLP-1 fazem, né? Os agonistas, tá? O que acontece? Quando nós comemos, o suco gástrico do nosso estômago sai, certo? Por que ele sai? Porque enzimas foram produzidas para começar a digestão daquele bolo de alimentos. Né? A gente mastiga, quando a gente começa, por exemplo, quando a gente vê uma comida, já começa a salivar. Essa saliva não é à toa, são enzimas que começam o processo de digestão desses alimentos e aquilo vai diminuindo o tamanho e vai passando ali, né, por todo o nosso sistema digestório até chegar no estômago. Quando chega no estômago, o que acontece? Esse ambiente do estômago, ele precisa ter uma alteração no pH dele, tá? E aí, dentro desse contexto, o que o nosso organismo faz? Ele começa a sinalizar a liberação de 3 hormônios, que é o CCK, o PYY e o GLP-1. Esses 3 hormônios vão fazer o quê, gente? Vão sinalizar lá para o nosso hipotálamo o quê? Saciedade. Quanto mais esse processo é lento, essa digestão é lenta, quanto mais tempo o nosso estômago fica distendido, quanto mais tempo o nosso estômago fica distendido, essa sinalização da saciedade vai acontecendo. E aí você vai ter fome mais tarde, muito tempo depois. Por quê? Porque esses hormônios mandaram um neurofeedback
para a produção de leptina, certo? E aí a gente vai sinalizar o que é saciedade. À medida que esse bolo de alimentos for sendo digerido, metabolizado e vai sendo encaminhado ali para o intestino grosso, depois vai sendo transformado em bolo fecal, vai passando pelo intestino delgado até ser transformado ali em bolo fecal, vai acontecendo o esvaziamento. Começa o quê? Uma sinalização de quê? De produção de quê? De grelina. Ó, tô sentindo fome. E aí, o que a pessoa faz? Ela traz uma nova alimentação que gere esse alargamento da parede do estômago, tá? Então, esse mecanismo faz com que o nosso corpo gere um neurofeedback para a liberação desses hormônios, desses 3 hormônios, tá? O CCK, o PYY e o GLP-1, tá? Isso acontece, gente, simultaneamente, a todo momento, né? Comeu, estufou ali a barriga a parede do estômago, começa a acontecer esse neurofeedback. É automático isso, tá? As mulheres na menopausa, quem controla isso também na nossa cabecinha? O estrogênio. O estrogênio e o estradiol, eles têm uma participação nesse processo. Por isso que a mulher na menopausa, no climatério, esse controle fica menor. Por que acontece, gente? Esses hormônios aqui que eu falei, esses 3 hormônios produzidos no estômago, eles fazem também como é que eu posso dizer? Eles fazem uma sinalização para receptores de hormônios dopaminérgicos, por exemplo, que vai auxiliar ou não no nosso controle inibitório. Porque os hormônios do nosso estômago, gente, eles também agem no nosso sistema nervoso central, tá? Ajudando o nosso controle inibitório, ou não. Por isso que uma alimentação nutritiva, ela participa da melhora, inclusive, do controle inibitório, tá? Então, é por isso que na fase 3 acontece, teoricamente, né, um platô, não um platô fisiológico, mas um platô comportamental. Essa alteração hormonal, ela impacta diretamente no nosso controle inibitório, porque vai comer mais. Por isso que essas medicações, a tirzepatida, semaglutida, elas controlam as vontades de comer. Tá? Porque esses hormônios que eu falei aqui para vocês, eles não agem só controlando, sinalizando a leptina, estamos cheios, hein? Não. Dá uma controlada. Segura aí, come menos. Nada de mais um pedaço, é só aquele pedaço. Claro que eu tô falando de uma forma leiga, tá? Então, por isso que a pessoa fica com menos adesão, por isso que a adesão diminui. Então, se ela, nesse processo, gente, ela não tem um direcionamento, ela se perde. Olha a complexidade desse processo. Olha, ela se perde. E aí, nessas 3 fases, a gente vai fazendo o quê? Usando as estratégias para driblar esse contexto hormonal. Entendem? Então, isso tudo para explicar para vocês a importância de vocês, como é que eu posso dizer, se comprometerem com a primeira fase, com a segunda fase e com a terceira fase. Porque eu vou usar estratégias nutricionais, manejando ali macronutrientes, né, proteínas, carboidratos e gorduras, para ajudar o corpo de vocês, ou seja, ajudar o metabolismo de vocês, ajudar vocês na dieta. Entende? E aí, se vocês, estou falando vocês de uma forma geral, se vocês não têm adesão, vocês não saem nem da fase 1. Entendeu? Não sai da fase 1. Muitas pessoas não saem da fase 1. E aí fica nessa história de ficar recomeçando.
Muito bom. Ficou claro? Eu queria que vocês me dessem um feedback. Eu queria que vocês me dessem. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, Tainá. Quem conseguiu acompanhar, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? Porque às vezes a dúvida gera um conhecimento. Então, gente, é muito complexo. É assim, sabe? O processo de emagrecimento, ele é simples, mas ele requer uma adesão constante. Uma adesão constante. Essa adesão constante é que não é simples. Fazer déficit calórico é simples. Mas fazer vocês ficarem em déficit calórico por muito tempo não é fácil. Aí, aí vamos lá, gente. A pessoa não treina. Ai, meu Deus do céu, eu tenho vontade de dar um cascudo quem não treina. Mas tudo bem, eu já fui essa pessoa um dia. Ó, tem gente que não treina, não sei o que é pior, quem não treina ou quem vai para academia para conversar, para treinar a boca. Não sei por quê. Então, a pessoa também, além de não treinar musculação ou fazer um outro esporte, crossfit, sei lá o quê, ela também não faz uma caminhada. Sabe? É sedentária, você não levanta para pegar um negócio, não levanta para beber uma água, não levanta para nada. Só levanta para fazer comida e fazer algumas coisas. Então, por exemplo, o exercício físico, o treino, né, o estímulo, facilita esse processo. Facilita esse processo. Porque, de certa forma, compensaria algumas beliscadas. Aí você imagina a pessoa dar uma beliscada ali porque ela está emagrecendo e o corpo dela aumentou a fome dela. Ela deu uma beliscada. Ah, mas ela treina. Entre aspas, fica tete a tete ali. Mas se ela dá uma beliscada grande, não tem treino que compensa, né? Vou deixar isso claro aqui, tá? Tô só dando um exemplo para vocês não ficarem confundindo. Outra coisa também importante que eu preciso falar isso aqui, já estourou meu tempo, eu praticamente já terminei, mas isso aqui eu preciso falar. Quem não tem resultado estético na musculação é porque não treina direito, tá? Eu vou fazer 7 anos que eu treino musculação rigorosamente nos últimos 2024, julho, 2024 e 2025 eu passei a treinar só de segunda a sexta, até 2023, até ali, finalzinho de 2023, eu treinava de segunda a sábado, às vezes domingo. Estou só dando um exemplo para vocês. Então, eu conheço a academia, eu conheço o treino, conheço mulher treinando. Eu conheço, gente, vocês não têm noção, porque ali realmente é uma área que eu tô ali mesmo, tô ligada, entendeu? Então, quem não tem resultado estético fazendo musculação, Lígia, eu treino, não tem resultado. Gente, vocês não treinam direito. Não treinam direito. Se você está vendo essa gravação aqui e você vai para academia de segunda a sexta fazer musculação há 3 anos, você não tem resultado estético porque você não treina direito. Ponto final. Reduz a carga, vai ver vídeo, vai aprender a executar o movimento. Tá bom, Tainá. Pode ir lá. Vai com Deus. Bom descanso. Tá? Porque isso eu preciso deixar registrado aqui na gravação. Então, quer ver mudança no corpo com musculação? Tem que executar os movimentos direito. Não é só socar carga. Carga é uma das variáveis. Tem a execução, tem os tipos de exercício, tem o tempo de descanso, tem várias variáveis ali envolvidas. Carga é uma das. Então, não adianta socar carga e não fazer direito. Não vai ter mudança no corpo. Fechei sobre isso daqui. Eu me empolgo, né? Vocês já perceberam. Mas, enfim, para finalizar, o que nós vamos fazer? A etapa 1 vai até o dia 2 de novembro, tá? Então, na próxima semana, eu vou enviar para vocês a nova anamnese, para vocês preencherem com o peso e a cintura. Quem já é de casa sabe que eu tenho uma tabelinha no Excel que eu vou acompanhando vocês. Eu gostaria muito que tivesse uma mudança no peso para me ajudar no manejo do déficit calórico de vocês, tá? Então, vocês façam o favor de seguir essa dieta. Então, eu quero ver vocês sentindo fome, porque vocês têm que estar sentindo um pouquinho de fome, tá?
A fase 2 vai começar dia 3 e vai até o dia 23 de novembro, certo? Então, nesse período, né, lá para o dia 15 de novembro, eu mando a anamnese para vocês preencherem e tudo mais, para enviar a nova dieta, que vai começar no dia 24 de novembro e vai até o dia 15 de dezembro. Então, nessas 3 fases, vocês vão preencher a anamnese e vão receber uma nova dieta. O que que vai mudar nessa dieta, gente? Provavelmente carboidrato e proteína. O que eu estou falando isso para vocês? Para vocês não ficarem pensando que vai ter mudanças significativas na dieta, tá? Então, com certeza vai ter um momento que vai ter menos carbo, mais proteína, menos proteína. Vou trazer uma ou duas estratégias para ajudar vocês na saciedade, certo? E algumas receitas, provavelmente, sem muito ingrediente muito calórico, para não alterar o déficit calórico de vocês. Tá? Com uma ou outra exceção, um pouquinho mais de carbo, para dar aquela segurada quando bater aquela zica ali por mais calorias. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, que você né, tenha ficado tudo claro para vocês. Vou parar de compartilhar a tela. E é isso, tá? Alguma dúvida? Não? Nada? Então tá bom, Muses. Boa noite, bom descanso. Qualquer coisa, só me manda mensagem lá no privado, tá bom?